No último vídeo, nós conversamos sobre o que é depressão e quais são suas possíveis causas. E se você ainda não assistiu, clique aqui em cima no card para poder assistir. Hoje irei conversar com vocês quais são os tipos de depressão e como podemos tratá-las. Vamos lá? Olá, aqui é a psicóloga Andréia Cardoso, bem-vindos ao nosso canal. Bom, o DSM-5 cita alguns tipos de depressão. Dentre elas nós temos transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior, que é a depressão comum, transtorno depressivo persistente, conhecido também como distimia, transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disruptivo da desregulação do humor é caracterizado por uma irritabilidade grave. Geralmente ele acomete mais crianças e adolescentes. E como isso acontece? Quando vivenciando situações de frustração, eles não conseguem lidar com aquelas situações e começam a manifestar uma irritabilidade muito forte, de forma grave. O que acontece? Começa a lidar com as pessoas e consigo mesmas, numa agressividade verbal ou comportamental. Isso acontece na maior parte do seu dia ou por diversos dias. E sim, é caracterizado como um transtorno depressivo. Outra coisa que acontece é que essa pessoa geralmente tem um humor zangado e irritado. Isso pode afetar de forma muito séria a sua vida. O transtorno depressivo maior, ou depressão clássica, é caracterizado por episódios distintos de pelo menos 2 semanas de duração. A pessoa começa a apresentar modificações na sua rotina, nas suas atividades que ela tem costume de fazer e na sua forma de agir com as situações que estão à sua volta. Geralmente essas pessoas podem apresentar modificações no seu peso, engordando ou emagrecendo, não sendo assim determinado por uma dieta, tem dificuldade no seu sono, ou dorme muito ou dorme pouco, perde interesse por coisas que gostava muito de fazer, às vezes prefere ficar deitada, às vezes tem dificuldade até para tomar banho. Essas pessoas também podem apresentar em suas expressões a testa mais enrugada, apresentar olhos lacrimejantes, ou muitas ainda dizem, alguns pacientes, falam que já não consegue mais expressar sentimentos pelas situações, já não consegue mais chorar. Pode também haver modificações nas coisas pelos quais eles gostavam muito de fazer, como estar com a família, estar com os amigos. Perde o desejo e a vontade de fazer atividades corriqueiras mesmo. No trabalho já não tem mais aquele desempenho. Estes são alguns dos sintomas que a depressão maior traz para a vida dessas pessoas. O transtorno depressivo persistente, ou distimia, é caracterizado pelo humor irritável. A pessoa começa a apresentar sintomas como falta de vontade de fazer as suas atividades corriqueiras, pode ter dificuldade no sono por ter muito ou pouco sono, pode ter problemas na alimentação, por exemplo, começa a comer muito ou ter perda de apetite. Também apresenta aquela falta de vontade de tomar banho, fazer as suas obrigações no trabalho. Mas isso não é muito parecido com a depressão maior? E de fato, são os mesmos sintomas. A diferença está na intensidade desses sintomas. Na verdade, pessoas com transtorno depressivo persistente nem parecem estar com depressão, pois a diferença entre as duas é que na depressão maior é muito apresentável, muito característico de olhar para aquela pessoa e ver que ela está com depressão. Já nesse tipo de depressão, a pessoa ela parece estar normal, mas ela é muito irritada, reclama muito, é pessimista. Pessoas que convivem com esses tipos de pacientes costumam dizer que são aquelas pessoas que não gostam de sair e nem de estar com ninguém, por falar que ninguém gosta delas. E também tem outra característica. A depressão maior ela pode acontecer dentro de 6 meses a 2 anos. Já a depressão persistente, no mínimo, ela dura 2 anos e se não tratada de forma correta, pode durar por toda a vida. O transtorno disfórico pré-menstrual acontece no final do ciclo da mulher. Como assim? Quando se aproxima da próxima menstruação, geralmente nos últimos dias do ciclo, a mulher começa a apresentar sintomas de desesperança,
de tristeza, irritação, muita sensibilidade, muita dificuldade de lidar com conflitos. Pode apresentar sintomas como dor nas mamas, né, que seria um sintoma físico. Para você, isso não é muito parecido com uma TPM? E de fato é. TPM, né, que é o transtorno pré-menstrual. Mas na verdade, no transtorno disfórico pré-menstrual, tudo acontece de uma forma muito mais intensa. Para ser caracterizado como esse transtorno, é necessário que 5 desses sintomas estejam presentes no final do ciclo da mulher. Geralmente, esse tipo de transtorno vai melhorar na próxima menstruação, quando se inicia a próxima menstruação, podendo diminuir e até desaparecer no final dela, né? Quando termina lá a semana. Tem mulheres que menstruam em 3 dias, 5 ou 7 dias. É muito importante as mulheres estarem atentas, porque nem sempre aqueles sintomas que elas sentem durante ali o ciclo menstrual, no final do nosso ciclo, é normal. Por quê? Apresentando sintomas de falta de vontade de fazer as coisas, desesperança, irritabilidade, tristeza, humor deprimido, tudo de uma forma muito intensa, de uma forma que deixa essa mulher muito mal, é muito importante estar procurando um médico, né, o ginecologista, para poder estar sendo orientada se isso de fato pode ser um transtorno disfórico pré-menstrual. Outra coisa importante, assim como a TPM, como eu mencionei, essa mulher ela vai ter vontade de estar comendo doces, por exemplo, aquela vontade, né, por um alimento específico, aquela vontade absurda que às vezes a gente fica de comer um doce, um chocolate ali no período anterior à menstruação. Por isso é muito importante que as mulheres sejam atentas a esses sintomas. Se esses sintomas eles se apresentam de uma forma mais tranquila durante os ciclos ou se ele está vindo de uma forma muito intensa que atrapalhe todas as questões da sua vida, seja trabalho, relacionamento tanto com o seu par amoroso quanto com a sua família, atrapalhe lá nas suas atividades pelo qual você precisa ir trabalhar, por exemplo, e não conseguir ir por conta desses sintomas e que você pensa, não, é só uma TPM, mas na verdade pode ser o transtorno disfórico pré-menstrual. Esse transtorno, ele pode acontecer desde a primeira menstruação, que é a menarca, né? Quando as meninas começam a apresentar ali a primeira menstruação. E também pode piorar quando se aproxima da menopausa. Agora eu vou te explicar como fazer o tratamento para esses tipos de depressões. É importante ter em mente que para tratar qualquer tipo de transtorno psíquico, é necessário você ter um acompanhamento. As depressões mais leves, elas são muito eficazes no tratamento com psicoterapia. Não que as depressões graves não sejam, mas quando se trata de um quadro mais grave, é necessário o acompanhamento médico psiquiátrico, porque alguns tipos de depressões acontecem pela falta ou dificuldade do nosso organismo produzir algum tipo de substâncias, como alguns neurohormônios de bem-estar. Então, assim, para se tratar depressão, é importante o acompanhamento psicológico, onde você vai aprender muito mais sobre o seu quadro. Às vezes a depressão ela vem por situações como nós conversamos no primeiro vídeo, pelo estresse que a pessoa passou ou outros tipos de situações, e que é muito importante que essa pessoa faça o acompanhamento psicoterápico, porque ela vai conhecer mais sobre a sua doença, o psicólogo irá ajudá-la através de psicoeducação. O tratamento médico, ele vem a agregar o tratamento da depressão, porque ele incluindo aí um antidepressivo, para te ajudar, vai ser muito mais fácil lidar com os sintomas. Outros profissionais também poderão ajudá-lo nesses quadros, como o profissional de educação física, que ele irá te ensinar a fazer alguns exercícios, porque nós sabemos que a inclusão de exercícios para algum tipo de transtornos ajuda na produção de serotonina. E também, não só para alguns tipos de transtornos, para a vida é importante os exercícios, deixar isso muito bem claro.
e também o nutricionista, porque a nossa alimentação ela precisa estar muito bem balanceada para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Em se tratando de transtornos psíquicos, a alimentação ela ajuda muito para assim você ter uma vida equilibrada, tanto alimentar quanto física e também no cuidado aí emocional. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, pois assim você recebe notificações de novos vídeos, novos conteúdos sobre saúde mental, assim você fica por dentro dos nossos assuntos e não perde nenhuma novidade. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo e até logo!